estudo do Evangelho, capítulo 6. Quem tiver interesse em acompanhar a lição, nós temos alguns exemplares do Evangelho aqui na porta. Capítulo 6, o Cristo Consolador, com o tema O Jugo Leve. Item 1. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulos 11, versículos 28, 29 e 30. Item 2. Todos os sofrimentos, miséria, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. E conosco aqui hoje, para facilitar, para auxiliar também na reflexão do estudo, nosso querido amigo Herbert Contígio. A vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, desejo bons estudos, boas reflexões. Bom, gente, boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre os ensinamentos de Jesus, desta vez falando sobre o Cristo Consolador. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo nos trazem 2 itens sobre uma pequena passagem do Cristo, muito simbólica e muito profunda. Para dar início a essa reflexão, vou trazer um trecho de um Evangelho. E Jesus caminhava com seus discípulos, e um deles chegou e disse: Mestre, onde está o reino dos céus? E Jesus parou, pensou e respondeu: o reino dos céus não está em templos de pedra ou templos de madeira. Erga uma pedra e você não me encontrará. Lasque uma madeira e você não me achará. O reino de Deus está dentro de você e à sua volta. Interessante essa passagem, não de um evangelho canônico, mas de um evangelho apócrifo, trazido por Jesus. E por algum motivo, ele é apócrifo, e ele não está dentro dos 4 evangelhos. Por quê? Porque ele desmistifica as questões relacionadas onde buscar Jesus. E o Evangelho, essa leitura, Jesus nos fala: vinde a mim e eu vos aliviarei. E por quanto tempo refletimos sobre esse vinde a mim? O que seria vinde a mim? Passamos por algumas reencarnações e em várias vezes buscamos Jesus no externo. Vamos em algum lugar ao encontro de Jesus. Quantas vezes nos estágios em outras religiões, sejam elas católicas, evangélicas, por onde já passamos, certamente, buscávamos Jesus em um templo, em um culto, em uma missa. Ali é um lugar de reflexões, de harmonização. Mas Jesus, quando diz: venha a mim e eu vos aliviarei, não quer dizer que deveremos sair de um lugar e ir ao outro, ao encontro de Jesus. Não é indo para algum lugar físico que encontraremos Jesus. Encontrar Jesus
está relacionado a algo interno, a algo que praticamos e mudamos dentro de nós. Às vezes, as frases escritas, tanto nas palavras do Evangelho, nos fazem entender de uma forma ainda pequena sobre aquele ensinamento. E Jesus nos ensina que tudo o que Ele traz deve ser voltado para dentro de nós, para o nosso santuário interior. As religiões às vezes trazem frases como assim: Jesus voltará. O que vocês acham? Vocês acham que Jesus um dia vai reencarnar novamente, renascer um menino, crescer e sair pela humanidade pregando, trazendo ensinamentos, os mesmos ensinamentos? E qual o sentido de Jesus reencarnar hoje num corpo físico, pegar a sua mão e te levar para algum lugar? Quantas das vezes acreditamos nisso? Mas eu falo e acredito que Jesus voltará, mas não de uma maneira externa e de uma maneira física, porque se o reino de Deus está dentro de nós, um dia o Cristo reinará dentro de nós. Ele voltará e renascerá, certamente, mas não no mundo físico, não no planeta. Ele irá renascer dentro dos nossos corações, na nossa essência, na nossa vibração, na nossa forma de ver o outro, de enxergar o mundo, de lidar com as coisas da vida, através da nossa reforma íntima e da nossa mudança de conduta. É o caminho para que o Cristo que existe dentro de cada um de nós volte e renasça, dessa vez no nosso mundo interno. Outras frases ditas pelas religiões: só Jesus salva. Interessante essa frase, né? Quer dizer então que podemos nos acomodar e, dependendo da boa vontade do Cristo, Ele irá nos salvar. Basta entrarmos em sintonia, meditarmos, orarmos, e Jesus vai nos salvar. Imaginamos às vezes que Jesus vem, nos pega pelo braço e nos leve a um caminho da salvação. Isso é verdadeiro? Ou isso às vezes precisa ser lapidado dentro da nossa percepção? Também da mesma forma em que Jesus voltará, e eu acredito que voltará, como eu disse antes, eu também acredito que só Jesus salva. Mas o homem Jesus? Ou o Cristo que existe adormecido dentro de nós? É necessário agora, no momento em que estamos do processo evolutivo, com muitas informações vindas do mundo espiritual, que nos confortam, nos consolam. O capítulo Cristo Consolador. Mas não devemos exteriorizar o que é este consolo. Não é alguém que faz o papel da evolução por nós, nem que pega em nossa mão e nos conduz a um caminho sem o nosso esforço. Jesus, Cristo, é o Consolador. A luz dos Espíritos do Evangelho de Jesus clareia a forma desta consolação. E garanto para vocês que não é nada externo, não é nada que busquemos em templos, nos ajuda, leituras nos ajuda, conhecimento é o mecanismo principal para termos uma base teórica, mas a base teórica ainda não nos consola.
ainda não nos salva, ainda não faz o nosso Cristo renascer dentro de nós. Somente a prática daquilo que aprendemos nos proporciona tamanha modificação. E a prática, não se preocupe, a prática do trabalho, a prática do amor e da caridade, nas entrelinhas de tudo o que fazemos, é o mecanismo dessa mudança. Para adquirir conhecimento, exige esforço, dedicação, disciplina para buscar a coisa certa no local certo, estudar as obras certas. A reflexão também exige discernimento, exige uma certa expertise em analisar quem somos e como aplicamos aquilo que aprendemos em que nós somos. As provas, não se preocupem, o próprio projeto reencarnatório, os mentores espirituais que nos guiam, trazem todas as provas que precisamos, todas as provas que necessitamos. E aí não é exteriorizando aquilo que aprendemos somente que avançamos. Quando as provas chegam, os momentos difíceis chegam, precisamos sim de ações, de verbalizar ou de calar, de agir ou de retroagir. Precisamos agir fisicamente de acordo com o que aprendemos com Cristo Consolador. Mas isso nos avança em alguns passos. Mas enquanto não trouxermos esse avanço para o nosso sentimento, para a nossa mudança íntima, ela não tem grandes conquistas, conforme esperamos. Tudo é um processo válido, que uma coisa faz parte da outra. O estudo, a reflexão, o autoconhecimento, a prática do que estudou, do que aprendeu, mas a mudança de atitude interna, a autoanálise sobre a conduta ainda equivocada que todos nós temos. Se estamos aqui neste mundo encarnados, por mais que já fizemos obras, por mais que já pensamos e agimos de uma maneira em que achamos coerente, ainda existe uma fagulha daquilo que precisa ser mudado. Porque quando não existir, se cumpre o seu período neste mundo. É importante a cada um de nós analisar plenamente o que há de necessário na nossa mudança. Em cada projeto reencarnatório é dado a oportunidade desta reflexão. Neste projeto, em que podemos alcançar vários níveis, e quanto mais alcançamos os níveis, mais visualizamos a caminhada que ainda temos que seguir. Às vezes, iniciamos a caminhada do autoconhecimento. Estudamos alguns livros, frequentamos alguns anos a casa que esclarece a nossa evolução. Entramos em tratamentos espirituais, em passes magnéticos, em tratamentos que vão aliviando e ajustando o nosso perispírito para a nossa caminhada. Mas certamente tudo isso é um preparo para que diante de alguma prova já esperada do seu projeto reencarnatório, você tenha a oportunidade de reagir diferente para o mundo externo e para o mundo interno.
Todos nós, no passado, já somos e temos um patrimônio espiritual de grandes avanços. Considero todos que estamos aqui que já avançamos a grande passos na nossa caminhada. Já nos transformamos, já não temos a tendência que tínhamos nas últimas encarnações. Já fizemos grandes avanços, mas ainda temos pequenos ajustes internos para avançar. E olha, se já avançamos, supondo, colocando números que não são bem assim, mas se já avançamos um grande percentual na nossa caminhada e falta um pequeno percentual, qual é mais importante? Envaidecer e viver a grandeza do que já caminhamos, ou dedicarmos a encontrar aquilo que ainda falta para caminharmos? Porque certamente, nisso que ainda falta para caminharmos, repetimos de forma oculta os equívocos do passado. Ninguém encarnado pode dizer: eu estou completamente livre de todos os equívocos que cometi. Somente depois da autoanálise consciencial após o desencarne é que o avanço pode ser mensurado. Porque o mundo físico nos limita a essa percepção. Mas estamos caminhando. Isso que é importante. E quando Jesus é o Consolador, é por isso. É porque às vezes enxergamos o mundo da forma com que achamos que devemos enxergar. Se ainda somos imperfeitos, como enxergamos o mundo? De uma forma imperfeita. Como reagimos diante das provas que o mundo nos traz? Ainda com uma certa indignação, uma certa inconformação, uma certa rebeldia. Mas Jesus veio, trouxe através de parábolas o alívio, a espiritualidade na permissão do Cristo. Trouxe, está trazendo e trazerá, no momento certo, a expansão desse alívio do Evangelho de Jesus. Já temos a informação que aos olhos de Deus tudo é perfeito, tudo está em evolução, que Deus está acima do que nós chamamos de bem e mal, bom e ruim, que às vezes algo doloroso, triste e sofredor para nós e para a nossa família é o mecanismo da nossa purificação. Por exemplo, quem não passa por provas, todos passamos. Quem nunca chorou de angústia e de tristeza alguma vez, todos nós choramos. E quando passamos pelas provas, nos deparamos com o ápice da angústia, da inconformação, da intolerância às vezes. Mas por quê? Porque não temos o conhecimento suficiente para compreender que aquilo que dói hoje é o alívio de amanhã. A entender que nada é por acaso, e se a lágrima pinga no meu rosto hoje, é porque por minhas mãos várias lágrimas pingaram no passado, do nosso irmão que tanto amamos e prejudicamos, sem ter o conhecimento de que pagaríamos por aquilo que fizemos. Jesus traz este alívio, que nos dá força em passar pelas provas, em que nos dá força para buscarmos a nossa evolução, porque a partir do momento que sabemos da lei de causa e efeito,
que o que fizemos, nós vamos reajustar. O que plantamos, nós vamos colher. E se somos seres pensantes e inteligentes, começamos a dedicar o nosso tempo e o nosso esforço à evolução do nosso ser, ao entendimento do outro, à compaixão ao outro, ao trabalho de amor, primeiramente conosco, neste processo. O trabalho de amor deve, a princípio, voltar para dentro de nós. A maior caridade que fazemos e podemos fazer é conosco, é cuidando, espiritualmente falando, do nosso ser, é trabalhando as nossas imperfeições, é levando o nosso espírito a vibrações mais altas, que sintonizam com os nossos mentores, com os nossos protetores, que nos trazem a intuição do que devemos fazer para que o nosso projeto reencarnatório se materialize. O nosso esforço maior, a nossa caridade maior, é identificar em nós o oculto que adormece referente ao nosso passado. Aquela tendência que temos de outras existências. Temos a coragem de matar alguém hoje? Não temos. Já fizemos isso no passado? Não podemos afirmar, mas era bem natural as questões agressivas e violentas no passado. Hoje não temos coragem porque a polícia está lá fora, existem direitos humanos, né? O processo judicial vai acontecer, você será penalizado. Isso dá um certo medo e impede essa ação. Mas quantas vezes vibramos dentro de nós sentimentos primitivos, vontades primitivas, seja ela de violência ao nosso irmão, seja ela voltada para a sexualidade, para a ganância, para a vaidade, para o egoísmo, e todas essas palavras que a humanidade ainda, em maior ou menor grau, ainda tem. A maior caridade é analisar essa parcela, esse percentual em que ainda não evoluímos. O oculto que está criado nas últimas encarnações e lateja ainda dentro de nós. Às vezes, os amordaçamos, deixamos ele surdo, mudo e cego, mas ele ainda está lá dentro. E precisa de alguma forma ser retirado dos nossos corações. Aí o grande desafio, a maior caridade, proporcionar ao nosso espírito esta percepção. E com muito esforço reverter aquilo que plantamos. A cada um é um processo diferente um do outro. A cada um é uma forma diferente desse reajuste. Não existe uma receita de bolo em como reajustar o passado. Mas a partir do momento que você se dispõe a esse reajuste, suavemente, aos olhos de Deus, a equipe espiritual que acompanha cada um de nós, na permissão de Jesus, nos proporciona os elementos necessários para a individual transformação. Não precisa buscar provas para se melhorar. Precisa buscar autoconhecimento. Precisa buscar reflexão. Precisa buscar reforma íntima e mudança de conduta diante das provas. Mas não precisa buscar as provas, basta reencarnar e a prova acontecerá. E às vezes reclamamos da prova. Às vezes imploramos a Jesus que tire aquela cruz,
que tire aquela prova. Jesus veio e através de cada gesto e cada palavra, cada metáfora, cada ato, trouxe o exemplo. Jesus carregou a cruz até o dia da sua morte, até o momento da sua morte. Mas Jesus quer que você carregue as suas provas e as suas necessidades de mudança até o dia da sua morte? Jesus quer que você carregue a sua cruz no seu calvário, na sua vida, até o último minuto? Não. Jesus fez mostrando que não há essa necessidade. Ele fez mostrando que através do seu esforço, o que é pesado e machuca e dói e sangra, pode se tornar leve, suave e se dissipar no tempo e no espaço da sua existência. Jesus não quer que nós carreguemos uma cruz. Ele quer que nós superemos as nossas provas e as nossas dificuldades. E existe somente um caminho, somente uma verdade e somente uma vida para levar até isso, chamado o Cristo, o Jesus, mas não o homem, a imagem do homem de cabelos longos. São símbolos. Jesus que salva, Jesus que voltará, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, existe dentro do coração de cada um. Erga uma pedra e você não me encontrará. Lasque uma madeira e você não me achará. O reino de Deus não está em templos de pedra e templos de madeira. O reino de Deus está dentro de você e à sua volta. Basta encontrá-lo. Aqui nós refletimos, aqui nós analisamos, aqui nós temos informações em livros e livros, que a espiritualidade traz tudo isso explicando como. Mas somente colocando em prática, somente enfrentando a prova, com o sorriso do Cristo, com a alegria de estar vivo e tendo a oportunidade de se superar, conseguimos avançar. Não é fácil, nunca foi e nem será passar por este processo. É necessário ter muita coragem para encarar essas coisas. Mas confie em Deus, na espiritualidade que rege cada projeto reencarnatório. Porque como existe o ditado que Deus não dá uma cruz mais pesada do que conseguimos carregar, a espiritualidade não permite uma prova mais árdua do que conseguimos suportar e superá-la. Se a prova existe, é na permissão de Jesus. Se a prova existe, é em comunhão com toda a nossa equipe espiritual que já estava presente conosco antes do nosso projeto reencarnatório. E essa prova é a questão principal da sua vida. Porque quando desencarnarmos, o que levaremos para o mundo espiritual? Os trabalhos que fizemos? As conquistas materiais que tivemos? As riquezas? O marido, a esposa, o filho, a casa, o emprego, o carro, o cachorro? As coisas boas são importantes e devemos viver as coisas boas do mundo. Elas nos aliviam. Mas o que levamos para o mundo espiritual é como nos comportamos diante das provas, que são os motivos por qual estamos aqui. Superá-las. Jesus trouxe isso no Evangelho. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Por 2000 anos saímos de casa e fomos a um templo encontrar Jesus.
Agora a espiritualidade traz que Jesus está aqui. A casa que resolvemos ir para orar, para meditar, para estudar, é somente um mecanismo necessário. Hora nenhuma quer dizer que não precisamos ir. Precisamos. É um mecanismo necessário que facilita o encontro do Cristo. Mas o verdadeiro encontro do Cristo não está numa imagem, nem numa casa. O verdadeiro encontro do Cristo está naquilo que você se transforma. O que a espiritualidade amiga chama de reforma íntima. O que é uma reforma íntima? Como que reforma, né? Alguém aí já reformou uma casa? Primeira coisa, você derruba tudo que não serve, fica só o que você quer e depois você constrói uma outra situação de acordo com aquilo que você precisa. Reformar é destruir e reconstruir. Destruir aquilo que não precisa mais, destruir os equívocos, destruir as tendências que temos quase que cristalizadas das últimas encarnações. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o achar que somos os melhores. E aí, diante das provas individuais de cada um, reconstruir uma verdadeira morada que você consegue levar para o outro mundo. O processo evolutivo você traz para dentro, muda e devolve. É importantíssimo perceber que nessa caminhada, Cristo sempre vai estar presente. Só Jesus salva. Sim, concordo e afirmo. Porque sem os ensinamentos de Jesus, não conseguimos caminhar. Com ensinamentos contrários ao de Jesus, vamos criar mais débitos para as outras encarnações. E aí, num determinado momento, maior será o trabalho da reforma íntima. Mais material para ser demolido haverá. E a partir do momento que você faz essa reforma íntima e constrói uma nova casa, acompanhado também daquilo que a espiritualidade amiga chama de transformação interna, mudança de comportamento, aí conseguimos avançar. E o mais difícil, se alguém sabe um pouquinho sobre física, o maior esforço que existe é sair da inércia. Se você está parado, o maior esforço e o mais difícil é se colocar em movimento. Mas a partir do momento em que você se coloca em movimento e você percebe os benefícios trazidos desta disposição, tem tudo para embalar, acelerar um projeto de evolução. Jesus trouxe isso para nós, o Cristo Consolador. Vinde a mim e será aliviado. Não é ir, é encontrar Jesus. Ele já está no nosso coração, já faz parte de nós a essência crística. Em uns, adormecidos completamente, em outros, despertando vagarosamente. Ir a Jesus é deixar esse Cristo acordar. E quando ele acorda, destruímos tudo que não é necessário. A nossa vaidade passa a ser vergonhosa aos nossos olhos. O nosso orgulho, a nossa intolerância, a nossa soberba passa a ser insignificante e digna de
tristeza por ter cometido isso no passado, mas em contrapartida, a esperança do presente e do futuro aumenta a cada dia, porque já sabemos mais aquilo que não serve e adentramos naquilo que vai fazer parte do nosso patrimônio espiritual. Jesus não é um homem hoje que pega em nossa mão e nos leva a algum lugar, mas Ele traz todas as informações, todas as essências, e as equipes espirituais materializam através das obras aquilo que precisamos com mais nitidez, porque às vezes é difícil entender, mas o esforço cabe a cada um de nós, a reflexão a cada um de nós. A evolução é inevitável aos olhos de Deus, e a realidade é que tudo está evoluindo rapidamente, no tempo certo. Nós podemos, dentro daquilo que Deus enxerga como rapidamente na evolução, avançar mais ou menos de acordo com as nossas escolhas. Se avançarmos mais, será mais suave. Se avançarmos menos do que o necessário, as provas vão nos cobrar que avancemos mais rápido, vão nos convidar a este movimento de evolução. E assim, refletindo junto com vocês, eu agradeço a participação na noite de hoje. Muito obrigado.